E aí, seus viciados em desgraça de protagonista? Bora falar de Etelgard. Mas já vou avisando. Esquece aquele Isekai fofinho com harém e poder roubado no primeiro dia. Aqui o sistema é bruto. A Etelgard é um mundo que mastiga os fracos e cospe os ossos. É um jogo onde se você não for forte, você não é nada. E é nesse moedor de carne digital que a gente conhece o nosso humano, Kael. E aí, meus nobres? Antes de ver o pau quebrando, já esmaga esse like para fortalecer a seita e bora pro vídeo. Pensa no personagem mais nerfado que você já viu em um jogo. Pensou? Agora multiplica por 10. Esse é o Kael. A classe dele? Guardião Anímico. O nome soa até imponente, né? Guardião Anímico. Parece um tanque místico, um suporte divino. Só que não. Na prática, a classe dele era um lixo completo. Os escudos quebravam com um peteleco. Os buffs eram tão inúteis que era melhor nem usar. E o dano dele? O dano dele fazia cócegas em slime de nível 1. Ele era, na linguagem universal dos gamers, um completo e absoluto peso morto. E é claro que na guilda dele, a famosa Punho de Aço, todo mundo fazia questão de lembrar ele disso todo santo dia. Imagina a cena. A guilda tá no meio de uma dungeon, o corredor tá infestado de goblins de armadura. A porradaria tá comendo solta. Um dos goblins se desgarra do grupo e parte pra cima de quem? Óbvio, do alvo mais fácil. Kael levanta aquele cajadinho de madeira dele, o corpo tremendo, e tenta conjurar um escudo. Uma janelinha azul sem vergonha pisca na frente dele. Notificação do sistema. Habilidade escudo anímico frágil ativada. Uma bolinha de sabão translúcida aparece na frente dele e... Pou! O Goblin simplesmente atravessa aquilo como se não fosse nada e já levanta o machado para mandar nosso humano de arrasta para cima. Kael fecha os olhos, já esperando a tela de você morreu. Ele sabia que não ia tancar. Mas aí... Crack! Boom! Kael abre os olhos. O Goblin virou uma poça de gosma preta no chão, e parado na frente dele, com uma armadura dourada que brilhava mais que o sol e uma espada gigante apoiada no ombro, estava ele. Leo. O paladino Rank S. O pilar da Punho de Aço. O único amigo de Kael. Leo nem olhou para trás. A voz dele era calma, mas carregada de poder. Fica atrás de mim, Kael. Não sai daí. Enquanto Leo avançava, virando o resto dos monstros em pura poeira cósmica, a plateia não perdoava. O líder da guilda, um bárbaro gigante chamado Tyrant, soltou uma risada de escárnio. Ha 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 ha, olha lá, o príncipe dourado protegendo seu bichinho de estimação inútil de novo. Outro membro, um mago, completou. Sério, Léo, por que você ainda carrega esse traste? Ele só gasta nossas poções e não serve pra nada. A gente estaria no próximo andar se não tivesse que parar toda hora pra salvar a pele dele. Os comentários eram como facas. Sanguessuga. Fardo. Só tá na guilda por causa do papai Léo. Kael ouvia tudo de cabeça baixa, apertando o cajado com força. Ele sabia que era verdade. Cada palavra. Ele era fraco. Um erro do sistema. Sem Léo, ele já teria sido expulso da guilda. Ou pior, já teria sido deletado do jogo em alguma vala por aí. A amizade de Léo era, literalmente, sua única linha de vida. Depois que a dungeon foi limpa, enquanto o resto da guilda recolhia o loot, Léo se aproximou de Kael e colocou uma mão no ombro dele. A armadura pesada fez um som metálico, mas o gesto foi gentil. Ele entregou uma poção de mana de alta qualidade para Kael. Não liga para eles, disse Léo com um sorriso que podia acalmar qualquer um. Você só precisa de mais tempo para aprender a usar sua classe. Guardião anímico tem potencial, eu sinto. Era mentira. E os dois sabiam. A classe era um beco sem saída. Mas Kael apenas balançou a cabeça, grato. Obrigado, Léo. Relaxa, cara, a gente é parceiro, não é?
Além do mais, eu prometi para Elara que ia cuidar de você. Ah, Elara, a irmã mais nova de Léo, a alquimista da guilda e a outra única pessoa no mundo que tratava Kael como gente. Só de pensar nela, um calorzinho surgia no peito de Kael. Proteger Elara era uma extensão de sua lealdade a Léo. A exploração continuou, e a dinâmica era sempre a mesma. A guilda encontrava um obstáculo, os membros lutavam, Kael tentava ajudar e quase ia de base, e Léo aparecia como um deus ex-máquina para solar tudo e todos. Ele era a linha de frente, o tanque, o DPS e o protetor. O cara era uma guilda inteira em um só jogador. O ápice do capítulo foi na sala do chefe, um minotauro de pedra colossal. O bicho era brabo. Com uma machadada, ele rachou o escudo do tanker oficial da guilda e mandou o cara voando. O caos se instalou. Tyrant gritou, recuar, formação defensiva. Mas Léo deu um passo à frente. Deixa comigo. Os olhos dos membros da guilda se arregalaram. Solar um chefe de andar? Sozinho? Isso era coisa de maluco. Léo ativou suas habilidades. Uma aura dourada explodiu dele, e a janela de sistema de todo mundo na sala apitou. Notificação do sistema. O jogador Léo ativou a aura presença divina. Todos os aliados recebem mais 20% em todas as resistências. Notificação do sistema. O jogador Léo ativou a habilidade Lâmina do Juízo. A espada dele pegou fogo com luz sagrada. O minotauro rugiu e desceu o machado com força total. O chão tremeu. E o que o Kael fez? No meio daquela batalha épica, ele viu uma brecha. O desespero para ser útil gritou mais alto. Ele apontou o cajado e gritou: Escudo anímico! Uma versão um pouco maior daquela bolha de sabão apareceu na frente de Léo, bem a tempo de receber um ataque secundário do minotauro, e estourou como se fosse feita de papel. Pelo menos distraiu o bicho por 0. 1 segundo. A guilda explodiu em gargalhadas. Ha ha ha, olha a ajuda dele! Meu Deus, que vergonha alheia! Kael sentiu o rosto queimar. A humilhação era esmagadora. Mas Léo não riu. No meio daquela luta insana, ele virou o rosto por um instante e piscou para Kael. Um gesto simples que dizia: Eu vi. Valeu a tentativa. E então, o pai ligou o modo on. Léo se tornou um borrão dourado. Ele desviou do machado, deslizou por baixo das pernas do monstro. E com um único movimento ascendente, sua lâmina do juízo cortou o minotauro de baixo para cima. O gigante de pedra ficou parado por 1 segundo. E então, uma linha de luz brilhante apareceu em seu corpo. Ele se partiu em 2, desmoronando em uma pilha de escombros e pixels. Notificação do sistema. Ding! O chefe de andar minotauro de pedra ancestral foi derrotado. XP adquirido. Loot raro adquirido. Silêncio. E depois, a explosão de comemoração. Todos gritavam o nome de Léo. Léo, Léo, Léo! Ele era o herói, o ídolo, o sol no centro do universo deles. E Kael. Kael estava ali, na sombra daquele sol, um planeta minúsculo e esquecido, orbitando o brilho de seu único amigo. Ele olhava para Léo, o salvador, o protetor, com um misto de admiração infinita e uma dor profunda por sua própria inutilidade. Ele não fazia ideia de que essa sombra que o protegia estava prestes a ser engolida por uma escuridão traiçoeira, que mudaria seu mundo para sempre. E aí, meus consagrados, beleza? No capítulo anterior a gente viu o Kael, nosso protagonista Rank F, sendo basicamente um escudo de carne para o verdadeiro herói da história, o paladino Rank S, Léo. O cara é um peso morto. Todo mundo na guilda Punho de Aço sabe disso. E eles fazem questão de esfregar isso na cara dele todo santo dia. Mas o Léo tá lá, protegendo o moleque. E essa amizade é a única coisa que mantém o Kyle de pé.
Agora segura a emoção, porque a gente vai sair da masmorra e voltar para a base. E se você acha que a vida do Kael ia melhorar fora da porradaria, achou errado, otário. A cena corta pro Kael entrando no salão principal da guilda. O lugar é barulhento pra caramba, cheio de players rindo, bebendo e exibindo os itens que droparam. A armadura do nosso prota tá toda amassada, suja de sangue de monstro, e pra piorar, com a durabilidade no vermelho. Ele anda de cabeça baixa tentando ser invisível, mas não adianta. Os colegas de guilda olham pra ele com aquele nojinho, sabe? Os caras são tudo rank A, rank B, playboy de armadura reluzente, e pra eles, o Kael não passa de uma barata. Um guerreiro brutamontes com um machado que vale mais que a vida do Kael, cutuca o amigo do lado e aponta com o queixo. A câmera foca na boca dele falando em desdém. Olha lá o cachorrinho do Léo. Voltou vivo de novo. Que desperdício de slot na party. O outro ri, um som de escárnio puro. Relaxa. Uma hora o Léo cansa de carregar esse lixo. Aí ele vai de base na primeira raid de verdade. Kael ouve tudo. Cada palavra é como uma facada, diminuindo a barra de vida emocional dele. Ele tancou mais dano psicológico ali no salão do que dos goblins na masmorra. Ele aperta os punhos, mas não faz nada. Peitar esses caras era pedir para ser deletado. O nível de poder era outro, a conversa era outra. Então ele só engole o choro e continua andando. Mas ele não vai pro dormitório nem pro refeitório. Ele desvia da multidão e pega um corredor mais silencioso, um que leva para as oficinas da guilda. O destino dele é um só, o laboratório de alquimia. E, mano, a diferença de atmosfera é brutal. O barulho do salão some, e o que fica é um silêncio calmo. O som de vidro borbulhando e o cheiro de ervas e reagentes mágicos. O lugar é organizado, cheio de frascos coloridos brilhando suavemente. E no centro de tudo, de costas para a porta, tá ela. Elara, a irmã mais nova do Léo. Uma NPC player alquimista. E a única pessoa naquele inferno, além do irmão dela, que não olha pro Kael como se ele fosse um bug no sistema. Ela tá super concentrada, moendo um cristal luminoso num pilão de mármore. O cabelo dela, comprido e prateado, tá preso num coque bagunçado. Ela nem percebe que o Kael chegou. Ele fica ali parado na porta, sem querer atrapalhar. Para ele, esse laboratório é tipo uma safe zone, um refúgio. É o único lugar onde ele pode baixar a guarda. Finalmente ela para o que tá fazendo, suspira e se vira. Quando vê o Kael, todo quebrado na porta, um sorriso genuíno aparece no rosto dela. Não é um sorriso de pena, é um sorriso de bem-vindo de volta. Kael, você voltou. A raid foi difícil? A voz dela é suave, o oposto completo da gritaria dos outros membros da guilda. Kael só consegue balançar a cabeça. O de sempre. O Léo cuidou de tudo. Os olhos de Elara escaneiam ele de cima a baixo, e ela franze a testa, notando os arranhões e a armadura danificada. Ela não precisa de uma janela de sistema para ver que a barra de HP dele tá perigosamente baixa. Senta aí. Ela aponta para um banquinho. Sem nem esperar resposta, ela vai até uma prateleira e pega um frasco pequeno, com um líquido vermelho que brilha. Meu irmão me pediu para guardar algumas poções para você. Ele sempre se preocupa. Kael fica sem graça. Ele sabe que não tem um tostão furado para pagar por aquilo. Uma poção daquelas, feita por uma alquimista de alto nível, custava uma fortuna. Elara, eu não posso aceitar. Não tenho como pagar. Ela se aproxima e simplesmente coloca o frasco na mão dele. As mãos dela são quentes, e o contraste com o vidro frio da poção faz o Kael sentir um arrepio. Não seja bobo. Isso é por conta da casa. Ela sorri de novo. Considere um investimento. Se você ficar forte, vai poder proteger meu irmão também, certo? Essa frase
Essa frase bateu diferente no Kael. Proteger o Léo? Ele, um guardião anímico que mal consegue proteger a si mesmo. A ideia era absurda, mas vindo dela, soava como um voto de confiança. Ele era um peso morto, mas ela via potencial. Ela via um futuro onde ele não era um fardo. Ele abre a poção e bebe de um gole só. Na mesma hora, uma luz verde e quente envolve o corpo dele. Notificação do sistema. Poção de cura superior de Elara consumida. HP restaurado em 80%. Efeito calma da alma aplicado por 1 hora. Mas o efeito real foi muito maior do que a janela do sistema descreveu. Não foi só o HP que subiu. Foi a moral, a vontade de continuar. Aquela gentileza no meio de tanta hostilidade era o maior buff que ele poderia receber. Ele fica olhando para ela, grato. Uma conexão silenciosa se forma ali. Ele não precisava falar, e ela não precisava perguntar. Ela entendia. E naquele momento, olhando para o rosto gentil da única outra pessoa no mundo que se importava com ele, uma nova resolução se formou na mente do Kael. Não era sobre ficar forte por ele mesmo. Era sobre retribuir. Léo salvava a vida dele todos os dias. E Elara salvava a alma dele. Proteger Elara se tornou uma extensão da sua lealdade a Léo. Era uma jura silenciosa. Um contrato não escrito. Se acontecesse alguma coisa com o Léo, ele, Kael, o peso morto, o rank F inútil, daria a própria vida para garantir que nenhum mal tocasse naquela garota. A mente dos outros players da guilda bugava com isso. Como o grande Léo podia se importar com um lixo daqueles? Mas eles não viam o que Elara via. Eles não viam a lealdade canina. A gratidão inabalável que queimava dentro do Kael. Ele se levanta, agora com a postura um pouco mais reta. Obrigado, Elara, de verdade. Se cuida, Kael. E com isso, ele sai do laboratório. Ao voltar para o corredor, ele cruza com o mesmo brutamontes de antes. O cara ia abrir a boca para soltar mais uma piada, mas ele para. Ele olha para o Kael e vê algo diferente. Não era poder, não era força, era determinação. Um olhar que dizia, eu tenho um motivo para estar aqui. O brutamontes fica confuso. Ele franze a testa sem entender o que mudou naquele saco de pancadas nos últimos 5 minutos. Ele só dá de ombros e deixa o Kael passar. Kael não se importava mais com eles. A opinião daqueles figurantes era irrelevante. Ele tinha um pilar, Léo, e agora ele tinha um santuário e uma nova promessa silenciosa para manter. Mal sabia ele que essa promessa seria testada da forma mais brutal e sangrenta possível. Mas isso é história para o próximo capítulo. O pai ainda não tá on, mas a bateria dele acabou de ser 100% recarregada. Fica ligado. E foi aí que o bagulho ficou sério, meu parceiro. A guilda Punho de Aço não tava pra brincadeira e decidiu peitar a raid lendária mais casca-grossa do servidor. O coração do titã caído. Imagina a cena. Uma caverna colossal, com rios de lava e cristais que pulsavam com uma energia sinistra. E no centro de tudo, o chefão. Um monstro do tamanho de um prédio, feito de rocha e fúria pura. O titã de obsidiana. Só de olhar para a barra de vida dele, metade da guilda já estava pensando em apertar a LT mais F4. O bicho era tão imponente que a galera do suporte já estava com a mão tremendo para curar. Mas aí o Léo, o paladino rank S, o brabo, o pai de todos, deu um passo à frente. O cara era uma muralha de ouro maciço. A armadura dele brilhava tanto que ofuscava a própria lava. Ele ergueu o escudo, bateu com a espada nele e gritou: "Podem vir. Hoje esse saco de pedra vai de base." E meus amigos, quando o Léo falava, até o sistema do jogo ficava quieto para ouvir. O homem era a definição de o pai tá on. A batalha começou.
E que batalha! Era um espetáculo de luz e destruição. A espada do Léo rasgava o ar, cada golpe deixando um rastro de luz sagrada que fazia o titã urrar de dor. Os magos da guilda soltando chuva de meteoro, os arqueiros atirando flechas que explodiam. Era um caos absoluto. E o Kael? Nosso coitado do Kael estava lá no fundo, se escondendo atrás de uma pedra. A classe dele, guardião anímico, era para dar suporte, mas o coitado era tão nerfado que os buffs dele pareciam uma piada. Ele levantava o cajado e lançava uma bênção de vigor nível 2, num tanker que já estava com a vida bufada até o talo. Era o equivalente a tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Os outros membros da Punho de Aço só reviravam os olhos. Dava para ouvir os sussurros. Lá vem a mochila do Léo. Esse cara só gasta oxigênio e poção de mana à toa. Se não fosse irmão da Elara, já tinha sido chutado faz tempo. E o Kael ouvia tudo. Cada palavra era como uma agulha no coração dele. Mas ele continuava ali, tentando ser útil, tentando justificar sua presença ao lado do único amigo que tinha. A luta se arrastava. O titã era um monstro, não caía fácil. Em um momento ele ignorou o Léo e focou nos curandeiros lá atrás. O bicho ergueu um punho do tamanho de um carro e desceu com tudo. Um ataque em área que ia limpar metade da equipe. O desespero tomou conta de todo mundo. Era o fim. Mas o Léo não era rank S de enfeite. Num piscar de olhos, ele usou uma habilidade de teleporte, apareceu na frente do grupo e gritou: "Escudo divino!" Pá! Uma cúpula dourada surgiu e tancou a porrada como se fosse um tapa de criança. A onda de choque levantou poeira para todo lado, mas ninguém sofreu um arranhão. A guilda inteira olhou para aquilo e bugou a mente. O cara era simplesmente de outro nível. Ele sozinho era uma guilda inteira. A barra de vida do titã finalmente chegou no vermelho. O monstro estava furioso, se debatendo, destruindo tudo. O líder da guilda, Tyrant, gritou: "Agora! Ataque total! Finalizem ele!" Foi nesse momento que Kael, o peso morto, viu uma coisa que ninguém mais viu. Na fúria cega do titã, ele expôs uma fissura minúscula, um pixel de fraqueza no tornozelo de obsidiana. Era um ponto cego. Kael não pensou duas vezes. Ele canalizou toda a sua mana, que não era muita, e lançou o único debuff ofensivo que tinha. Maldição da Fragilidade nível 1. Uma azeitona contra um canhão. Mas foi o suficiente. A maldição atingiu o ponto exato. Por um milésimo de segundo, a defesa do titã naquele local caiu para 0. E o Léo, com seu instinto de batalha absurdo, viu a oportunidade. Ele avançou como um cometa dourado e enfiou sua lâmina sagrada até o cabo naquela fissura. Houve um silêncio. E então, um som de vidro se quebrando ecoou por toda a caverna. O titã de obsidiana começou a rachar de dentro para fora, linhas de luz dourada explodindo por todo o seu corpo. Com um último rugido que fez o chão tremer, o gigante de pedra desmoronou, virando uma montanha de poeira e loot. Silêncio. E depois, a explosão de alegria. A guilda tinha conseguido. Gritos, assobios, a galera se abraçando. Eles zeraram a raid lendária. E então, no meio dos destroços fumegantes do titã, um pilar de luz roxa e dourada rasgou o teto da masmorra. Uma luz que gritava item mítico. O barulho da comemoração morreu na hora. Todos os olhos se viraram para o brilho. E na visão de cada jogador, a notificação que fez o coração parar e a ganância despertar. Notificação do sistema. Raid lendária concluída. Boss Cronos. O titã caído derrotado. Bônus de primeira conclusão do servidor aplicado. Drop de item classificação mítica detectado. Um objeto pequeno, um cristal que parecia conter uma galáxia inteira, flutuou lentamente até o chão. A janela de sistema confirmou com letras que pareciam pesar uma tonelada. Notificação do sistema. Você obteve. Fragmento da singularidade.
A vitória tinha um gosto doce, mas o veneno da cobiça já começava a se espalhar pelo ar. Léo, exausto, sorria orgulhoso. Kael, aliviado, só queria voltar para a base e ver a Elara. Mas Tyrant, o líder da guilda, não estava sorrindo. Seus olhos estavam fixos no fragmento, brilhando com uma luz escura e perigosa. A vitória tinha sido conquistada, mas ali, no silêncio pesado que se formou em volta do prêmio, Kael sentiu pela primeira vez que eles estavam prestes a perder a guerra. O verdadeiro monstro daquela masmorra não era o Titã. Ele estava bem ali, no meio deles. E aí você acha que acabou, né? Que o Titã já foi de base, a raid foi um sucesso, e agora é só comemorar e dividir o loot lendário. Ha! Meu amigo, se você acha isso, você não conhece o nível de canalice que o ser humano consegue atingir nesse jogo. A guilda Punho de Aço estava em êxtase. Os caras gritavam, Léo! 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 E não era pra menos. O maluco praticamente solou o boss na reta final. Ele estava exausto, a barra de mana no talo, a vida por um fio, mas de pé. Um verdadeiro herói. Kael, nosso peso morto favorito, estava lá no cantinho, só olhando pro amigo com um orgulho que não cabia no peito. Para ele, Léo não era só um rank S. Era o cara que dava sentido para ele continuar logando naquele inferno. E no meio daquela gritaria toda, Tyrant, o mestre da guilda, o chefão, se aproxima do Léo. E ele tá com aquele sorrisinho de canto de boca, aquele que já te dá um calafrio na espinha, saca? Não era um sorriso de parabéns, campeão. Era um sorriso de obrigado pelo serviço, ferramenta. Tyrant bota a mão no ombro do Léo, que mal se aguentava em pé. Léo, meu amigo, você se superou hoje. Você trouxe glória para a Punho de Aço. As palavras pareciam bonitas, mas o tom era gelado. Kael sentiu na hora. Alguma coisa estava mas muito errada. Enquanto Tyrant falava, seus 2 tenentes mais leais, 2 brutamontes rank A, começaram a andar. De fininho, sem fazer barulho. Um pela direita, outro pela esquerda. Eles não estavam indo comemorar. Eles estavam fechando o cerco. Como lobos cercando uma ovelha ferida. Léo, cansado pra caramba, nem percebeu a movimentação. Ele só sorriu de volta pro líder. Fizemos isso juntos, mestre, a guilda toda. Que inocente, que nobre e que otário. Tyrant riu, uma risada curta, sem humor nenhum. Sim, a guilda. Mas o prêmio principal, o fragmento da singularidade, acha mesmo que algo tão poderoso pode ficar nas mãos de um único jogador? Mesmo que seja o nosso herói? A ficha começou a cair. Não só pro Léo, mas para todo mundo em volta. A galera que estava gritando parou. Um silêncio mortal tomou conta da arena do boss. Os jogadores da guilda olhavam aquilo e a mente deles simplesmente bugou. O que estava acontecendo? Léo franziu a testa. O cansaço dando lugar à confusão. Mestre, o que você quer dizer com isso? As regras são claras, o item é de quem dá o último golpe. E foi aí que a casa caiu de um jeito que ninguém esperava. Regras? Tyrant cuspiu a palavra como se fosse veneno. As regras são feitas pelos fortes, Léo. E hoje, eu decidi que elas vão mudar. Num piscar de olhos, os 2 tenentes avançaram. Mas eles não atacaram. Eles apenas seguraram os braços de Léo, que já estava completamente nerfado pela batalha. Ele tentou resistir, mas o corpo não respondia. A barra de estamina dele estava zerada. Ele era um gigante acorrentado. Kael entrou em pânico. Ele tentou gritar, tentou correr para ajudar, mas as pernas dele não obedeciam. Ele era um rank F. Um verme. O que ele poderia fazer? Ele só conseguiu balbuciar um liu. Ninguém nem ouviu. Tyrant se aproximou. O sorriso dele agora era uma careta de pura cobiça. Ele olhou nos olhos do seu melhor guerreiro,
do cara que carregou a guilda nas costas por anos. E não havia gratidão, não havia respeito, só havia ganância. Você foi uma ferramenta incrível, Léo, a melhor de todas, mas toda ferramenta um dia fica obsoleta. A Punho de Aço precisa de um poder absoluto, um poder que só eu posso controlar. E então ele sacou a própria espada, uma lâmina amaldiçoada, escura como a alma dele. A plateia ficou em choque. Os membros da guilda que antes idolatravam Léo agora não sabiam o que fazer. Alguns desviaram o olhar com medo. Outros, os mais próximos de Tyrant, sorriam, cúmplices daquela nojeira. Era a lei do mais forte em sua forma mais pura e nojenta. Léo olhou para o seu líder, e pela primeira vez, o paladino Rank S sentiu medo. Não da morte, mas da traição. Tyrant, por quê? Porque você era o teto, respondeu o líder, erguendo a lâmina. E eu preciso voar. O golpe foi rápido, covarde, pelas costas enquanto Léo estava imobilizado. A lâmina atravessou a armadura sagrada do paladino como se fosse papel. 99.999 de dano crítico. A barra de vida de Léo, que já estava no vermelho, simplesmente evaporou. Zerou. Na frente de todo mundo. Na frente do seu melhor amigo. O corpo do maior herói do servidor brilhou por um segundo e começou a se desfazer em partículas de luz. O som clássico de um jogador que foi de base. E no lugar onde ele estava, o item mítico, o fragmento da singularidade, caiu no chão com um brilho roxo e sinistro. Tyrant se abaixou, pegou o item e o guardou. Ele olhou para a guilda, para os rostos aterrorizados e para os rostos cúmplices. E com o poder do fragmento já pulsando na mão dele, ele deu o papo reto. Alguém tem alguma objeção? Ninguém ousou respirar. Peita ou respeita? Naquele momento todos escolheram respeitar, por puro medo. Mas no meio daquela multidão silenciosa, um par de olhos via tudo. Kael não tancou. O cérebro dele deu tela azul. O mundo dele, que era sustentado por um único pilar chamado Léo, tinha acabado de ser demolido. Ele viu seu herói, seu irmão, seu único protetor, ser deletado na sua frente por pura ganância. Aquele não era mais um jogo. Aquele era o começo de um pesadelo. E o monstro não era o titã que eles derrotaram. O monstro estava ali, sorrindo, com o sangue do seu amigo nas mãos. E Kael, quebrado e impotente, só conseguia assistir. Por enquanto. E ali, meus amigos, ali o mundo do Kael acabou. O Tyrant, com aquele sorrisinho de vilão de novela estampado na cara, limpou a lâmina suja de sangue na própria capa. O fragmento da singularidade pulsava na mão dele, uma luz roxa, doentia, que parecia zombar da cena toda. Ao redor, os tenentes dele, os caras que até ontem batiam nas costas do Léo e o chamavam de irmão, agora estavam comemorando. Comemorando a morte do cara que carregava a guilda inteira nas costas. A hipocrisia era tão nojenta que dava para sentir o cheiro. Mas o Kael não via nada disso. O som tinha sumido. O mundo dele tinha virado uma pintura borrada e silenciosa. O cérebro dele simplesmente não tancou a informação. Léo, o paladino Rank S, o herói do Punho de Aço, seu único amigo, seu protetor, tinha ido de base, na sua frente. E não foi numa luta justa contra um monstro. Foi pelas costas, por gente que ele chamava de família. Enquanto a realidade esmagava a alma do Kael, uma coisa quebrou o transe dele. O corpo do Léo, caído no chão, começou a brilhar. Não era uma luz de cura. Era a luz da despedida. As bordas do corpo dele estavam se desfazendo em partículas douradas, o processo padrão de quando um player é deletado do jogo. Ele estava sumindo. Para sempre. E foi aí que o instinto do Kael gritou mais alto que o medo. Ele não conseguia ficar de pé. As pernas tremiam tanto que pareciam gelatina.
Então ele fez a única coisa que podia. Ele rastejou. Sim, mano. Ele se arrastou pelo chão sujo da dungeon. As pedras arranhando as mãos, a poeira misturando com as lágrimas que escorriam sem parar pelo rosto dele. Os capangas do Tyrant viram aquilo e começaram a rir. Dava para ouvir os sussurros. Olha lá o cachorrinho, indo lamber o dono morto. Que cena patética. O Tyrant só olhou de canto de olho, com puro desprezo. Para ele, o Kael era menos que um inseto. Um peso morto que só existia por causa da pena do Léo. Agora que o Léo se foi, o inseto seria esmagado em breve. Ele nem se deu ao trabalho de finalizar o Kael ali. Não valia a pena sujar a bota. Mas o Kael não ouvia, não via. O único foco dele era a luz dourada que ficava cada vez mais intensa. Ele rastejou, metro por metro, uma jornada que pareceu durar uma eternidade, até que seus dedos finalmente tocaram na armadura fria do Léo. E nesse momento, o impossível aconteceu. A mão do Léo, que já estava quase transparente, se fechou com uma força absurda no braço do Kael. Os olhos do paladino, que estavam vazios, de repente focaram. A luz da morte parou por um segundo, como se a força de vontade do maior herói do jogo estivesse, literalmente, mandando a morte esperar um pouquinho. Peita ou respeita. Até o sistema teve que respeitar. O Léo puxou o Kael para perto, o rosto dele a centímetros de distância. A voz saiu falhada, cheia de estática, como uma ligação de rádio no meio do apocalipse. Kael. O nome dele saiu como um último suspiro, um som que rasgou o peito do Kael mais do que qualquer lâmina. Elara. O Léo continuou, a voz dele quebrando, a luz dourada voltando a consumir seu corpo, começando pelos pés. Minha irmã. Elara. Os olhos do Kael se arregalaram. Elara. A única outra pessoa naquele mundo de merda que olhava para ele com gentileza. A âncora emocional dele e do Léo. Eles não vão parar. A voz do Léo era um chiado desesperado. Uma luta contra o tempo. Contra o próprio sistema que o estava apagando. O Tyrant. Ele vai atrás dela. Para não deixar pontas soltas. O corpo do Léo já tinha sumido até a cintura. A mão que segurava o Kael começou a ficar translúcida. Mas o aperto continuava firme como rocha. Prometa, Kael, ele gritou, usando a última gota de existência que lhe restava. Prometa para mim que você não vai deixar que a machuquem. Prometa! O grito ecoou na mente do Kael. Não era um pedido, era uma ordem, uma herança. A transferência da responsabilidade mais pesada do mundo. Proteger Elara. Ele, um guardião anímico que não conseguia se proteger nem de um goblin. Agora, tinha a missão de proteger alguém de um monstro que tinha acabado de solar o jogador mais forte do servidor. E o Kael, com o rosto banhado em lágrimas e ranho, o corpo todo tremendo de pavor e luto, só conseguiu balançar a cabeça. Um sim que saiu sem som, mas que pesava mais que uma montanha. Um sim que selou seu destino. Ao ver o aceno, um mínimo, quase imperceptível sorriso se formou nos lábios do Léo. Um sorriso de alívio. A mão dele finalmente perdeu a força, e o resto do seu corpo explodiu num pilar de partículas de luz dourada que subiram até o teto da caverna e desapareceram. Silêncio. No chão, onde antes estava o maior paladino de Etelgard, não havia nada. Nem uma gota de sangue. Nem um pedaço de armadura. Apenas um garoto magrelo quebrado, soluçando baixinho. O Tyrant olhou a cena, deu de ombros e se virou para seus homens. Vamos embora. Temos um novo item para testar. E eles foram, rindo e planejando o futuro, deixando o Kael sozinho naquela escuridão fria, agarrado ao nada. Eles acharam que tinham matado um herói e silenciado uma ameaça. Mal sabiam eles que tinham cometido o maior erro de suas vidas.
Aquela promessa, feita em meio a partículas de luz, não foi só uma promessa. Foi um gatilho. Foi a ativação de um protocolo que nem o sistema sabia que existia. Eles não mataram o cachorro de estimação do herói. Eles tinham acabado de tirar a coleira de um demônio adormecido. E agora, ele tinha um motivo para acordar. E aí, meu consagrado? Achou que a desgraça tinha acabado só porque o nosso herói Rank S foi de base? Achou errado. A tragédia estava só começando, porque agora o jogo virou de um jeito nojento. O Tyrant, o líder FDP da Punho de Aço, não só matou o Léo na covardia, como absorveu o poder do tal fragmento da singularidade. O cara estava se sentindo o próprio deus do joguinho, bufado até o talo com um poder que ele não merecia. Mas você sabe como é, né? Poder atrai paranoia. E na cabeça doentia do Tyrant, a conta não fechava. Ele tinha o poder, mas tinha deixado duas pontas soltas. Duas testemunhas que poderiam arruinar o reinado dele antes mesmo de começar. A primeira, óbvio, era o nosso Kael. O peso morto. O saco de pancadas da guilda. Ninguém ia acreditar nele, certo? Errado. O Tyrant sabia que a verdade, por menor que seja a voz que a conta, é perigosa. Kael era a prova viva do crime. Um X9 em potencial que precisava ser apagado. E a segunda ponta solta. Ah, essa era ainda mais perigosa. Elara, a irmãzinha do Léo. Ela não era uma guerreira, era uma NPC player alquimista, quietinha no canto dela. Mas ela era um símbolo. O último resquício do legado do verdadeiro herói da guilda. Enquanto Elara estivesse viva, a memória do Léo também estaria. E a lealdade que os membros da guilda tinham pelo paladino poderia virar uma revolta. Tyrant não podia arriscar. Para ele, a limpeza tinha que ser completa. O nome de Léo tinha que ser esquecido. E sua linhagem exterminada. Então, enquanto a maior parte da guilda ainda comemorava a vitória contra o Titã, sem saber da traição que rolou lá no topo, o clima na base começou a pesar. O portal de retorno se abriu, e de lá saiu Tyrant, com seus dois tenentes mais fiéis logo atrás. A galera que estava na sede viu aquilo e bugou a mente. O sorriso de comemoração no rosto deles congelou. Ué, cadê o Léo? Porque o mestre da guilda estava com uma cara de quem comeu e não gostou. Um dos membros mais novos, um mago Rank C todo animado, chegou perto e perguntou: Mestre Tyrant, que bom que voltaram. Onde está o Sir Léo? Ele solou o Titã, não foi? Mal posso esperar para agradecer a ele. Tyrant nem virou o rosto. Ele só olhou de canto de olho, e o ar em volta dele ficou mais frio. Uma aura roxa e sombria, a energia do fragmento, vazou por um segundo. O olhar dele não era de um líder, era de um predador. O Léo se sacrificou bravamente pela guilda. Foi uma perda trágica. A voz dele era puro gelo. O mago sentiu a espinha gelar e deu 2 passos para trás, engolindo em seco. Ninguém ali tancou aquela pressão. A mentira era tão descarada, tão fria, que todo mundo sentiu. Ninguém ousou perguntar mais nada. O clima de festa virou um velório silencioso e aterrorizante. Enquanto isso, do outro lado da base, nosso Protacael estava só o caco. Ele tinha se arrastado de volta, o corpo doendo, a mente em frangalhos, mas uma única coisa queimava no peito dele como fogo. A promessa. Elara, não deixe que a machuquem. As últimas palavras do seu único amigo ecoavam na cabeça dele como um tambor de guerra. Ele não pensou em fugir, não pensou em se esconder. Ele só pensou nela. Ele chegou no laboratório de alquimia, um lugar que sempre foi seu refúgio, e encontrou Elara organizando suas poções. Quando ela viu o estado deplorável de Kael, todo sujo e com os olhos vermelhos, ela correu até ele preocupada. Kael, o que aconteceu? Vocês conseguiram? Onde está o Léo? Ele está bem?
O sorriso dela era puro e inocente. Ela estava esperando para comemorar com o irmão. E foi aí que o coração do Kael se partiu em 1000 pedaços. Como ele podia contar? Como ele podia destruir o mundo daquela garota, a única outra pessoa que foi gentil com ele? Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. A garganta travou. Apenas uma lágrima silenciosa escorreu pelo seu rosto. E Elara. Ela entendeu. O sorriso dela foi morrendo aos poucos, a esperança nos olhos dela se apagando como uma vela na ventania. O silêncio do Kael gritava a verdade que ela não queria ouvir. Mas eles não tiveram tempo para luto. Do lado de fora, o som de botas pesadas começou a ecoar pelos corredores. Bum, bum, bum. Era Tyrant e sua matilha. Ele não estava sendo sutil. Ele estava marchando em direção ao laboratório como um executor indo para o abate. Os membros da guilda se encolhiam contra as paredes, sem coragem de impedir, apenas assistindo os lobos irem atrás do último cordeiro. A porta do laboratório de alquimia não foi aberta. Ela foi arrancada das dobradiças com um chute violento, explodindo em lascas de madeira. E lá, na entrada, estava Tyrant. A aura do fragmento da singularidade pulsava ao redor dele, escura e ameaçadora. O sorriso no rosto dele era a coisa mais assustadora que Kael já tinha visto. Ah, olha só quem tá aqui, disse Tyrant, com a voz pingando veneno. A ponta solta e o estorvo. Ele olhou de Kael para Elara com puro desprezo. Eu não gosto de trabalho incompleto. Léo era forte, mas era sentimental. Um defeito que eu fiz questão de corrigir. Agora só falta limpar a bagunça que ele deixou para trás. Elara tremeu, recuando para trás de uma mesa cheia de frascos. O terror paralisou ela. Ela estava olhando para o monstro que tinha roubado seu irmão. E Kael estava quebrado. Sua vida era 10% de HP. Sua mana estava no 0. E ele estava encarando um cara que tinha acabado de ficar forte pra caramba. Qualquer um em sã consciência teria se jogado no chão e implorado pela vida. Mas na mente do Kael, a voz do Léo era mais alta que o medo. Prometa! Ele olhou para Elara, encolhida e aterrorizada. Ele olhou para o Tyrant, o monstro que tirou tudo dele. Naquele momento, ser um peso morto não importava mais. A própria vida não importava mais. A única coisa que importava era a promessa. E então, tremendo da cabeça aos pés, com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto, Kael fez a única coisa que podia. Ele deu um passo à frente, se colocando entre Tyrant e Elara. Ele ergueu seu cajado frágil, que mais parecia um graveto, e se posicionou. Um escudo humano. Um rank F patético, desafiando o novo deus da guilda. Peita ou respeita. Naquele momento ele não tinha nada. Mas ele ia peitar. Até o fim. E o roteiro do maluco não para. Se no último capítulo a gente viu o Tyrant, o maior traíra da história dos jogos, voltando para a base para apagar as pontas soltas, agora a gente vai ver o que acontece quando um lobo faminto entra no galinheiro. E, meus amigos, o galinheiro é o laboratório de alquimia da Elara. A porta do laboratório não foi aberta. Ela foi pulverizada. A madeira voou em farpas para todo lado. E na entrada, a silhueta do Tyrant preencheu o espaço. Mas não era o mesmo Tyrant de antes. Uma aura roxa e doentia vazava dele. O poder do fragmento da singularidade pulsando como um coração podre no peito da sua armadura. Os olhos dele brilhavam com uma cobiça que dava nojo. Ao lado dele, seus 2 tenentes mais fiéis, 2 brutamontes que pareciam armários, com sorrisos de quem vai chutar cachorro morto. Lá dentro, o caos se instalou. Elara deu um grito abafado, derrubando um frasco que se espatifou no chão, liberando uma fumaça verde e inofensiva. Ela, uma NPC player, uma alquimista que nunca tinha visto uma batalha de perto, estava paralisada de pavor.
A barra de vida dela devia estar piscando só com a pressão da aura do Tyrant. E o Kyle, o nosso prota, sentiu o sangue gelar. A barra de mana dele já estava no talo depois da raid, e a de vida não estava muito melhor. Na frente daquele monstro bufado pelo item mítico, Kyle era menos que um minion do tutorial. Ele era um pixel, um grão de poeira. A lógica, o sistema, a matemática do jogo, tudo gritava na cabeça dele. Corre, seu inútil! Tyrant deu um passo para dentro, o som da bota de metal dele ecoando no silêncio aterrorizado. Ele olhou para Elara com um desprezo que faria qualquer um vomitar. Ora, se não é o último elo com o nosso falecido herói. Que desperdício. Vou ter que te apagar do sistema, gracinha. Ordens são ordens, mesmo que sejam minhas. Os capangas dele riram. Uma risada nojenta, cheia de maldade. Eles estavam adorando aquilo. Para eles era só mais uma quest de limpeza. Nesse momento, o cérebro do Kyle deu tela azul. Pânico total. As pernas dele tremiam tanto que ele quase caiu. Ele olhou para Elara, encolhida atrás de uma mesa, e depois olhou para o Tyrant, um colosso de poder e traição. Não tinha como. Era impossível. Ele era um guardião anímico que não conseguia nem tancar um golem de lama direito. Como ele ia peitar o cara que solou o paladino mais forte do servidor? Mas aí, no meio do desespero, a imagem do Léo se desfazendo em partículas de luz veio com a força de um trem-bala. A mão dele segurando a sua. A voz desesperada, quebrada, o último pedido de um amigo de verdade. Elara. Não deixe que a machuquem. Prometa. E o Kyle tinha prometido. Meu amigo, foi aí que uma chavinha virou. O medo não sumiu. Longe disso. O suor frio continuava escorrendo pela testa dele. Mas outra coisa, uma coisa teimosa e estúpida, cresceu por cima do medo. A promessa. Lentamente, Kyle se moveu. Os olhos do Tyrant, que estavam cravados em Elara, se viraram para ele. A expressão do vilão foi de pura confusão, que logo se transformou em deboche. O que aquele peso morto estava fazendo? Kyle deu um passo. O chão de pedra parecia lama. Cada centímetro uma vitória contra o próprio corpo que gritava para ele parar. Ele passou na frente da mesa e deu outro passo. Ele se posicionou, exatamente entre Tyrant e Elara. Ele ergueu seu cajado. Um pedaço de madeira velho e frágil que mais parecia um graveto. Seus braços tremiam. Seu corpo inteiro tremia. Ele parecia uma folha numa tempestade, prestes a ser rasgada em 1000 pedaços. Mas ele estava lá, um escudo humano. Um escudo quebrado antes mesmo da primeira pancada. O Tyrant parou. Ele não atacou. Ele começou a rir. Uma risada alta, debochada, que encheu o laboratório e fez os frascos nas prateleiras tremerem. Ha! Ha, 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 ha! O que é isso? Os capangas dele acompanharam, apontando e zombando do Kyle. Chefe, olha só! O cachorrinho do Léo acha que sabe morder! Gritou um deles. Tyrant limpou uma lágrima falsa do olho. Sério, Kyle? Você? O parasita da guilda? O fardo que meu melhor guerreiro insistia em carregar nas costas? Você vai fazer o quê? Me curar até a morte? A zoeira era pesada. O desdém era palpável. Na cabeça do Tyrant, aquilo era a piada do século. A plateia estava em choque. Elara olhava para o Kyle com os olhos arregalados, sem entender aquela explosão de coragem suicida. Os capangas não tancaram a cena, rindo como se fosse um show de comédia. Kyle engoliu em seco. A garganta estava seca como um deserto. Ele travou o maxilar, focando em manter as pernas firmes. A voz dele saiu num sussurro trêmulo, mas cada palavra carregava o peso de uma promessa de sangue. Pra chegar nela. Ele ofegou, erguendo o queixo e olhando nos olhos do homem que matou seu único amigo. Você vai ter que passar por mim. Rapaziada, comenta aí embaixo solou.
Se você acha que ele ganha essa, ou digita F se ele vai de base. Quero ver quem acerta. O silêncio que se seguiu foi pesado. A risada morreu. O sorriso do Tyrant se desfez, substituído por uma máscara de pura irritação. A piada tinha perdido a graça. Aquele inseto insignificante, aquele bug no sistema, estava realmente desafiando ele. Peita ou respeita? Naquele laboratório, a pergunta pairava no ar. A promessa de um homem morto contra o poder de um deus recém-nascido. O escudo mais fraco do mundo contra a espada mais afiada de todas. E a gente sabe, meus amigos, que esse escudo está prestes a ser feito em pedaços. A humilhação estava apenas começando. E a gente achando que o capítulo anterior tinha sido tenso? Esquece, meu parceiro, agora o parquinho pegou fogo de verdade. O cenário estava montado. De um lado, Tyrant, bufado com o poder de um item mítico, parecendo um chefão de raid final. Do outro, Kyle. O nosso Kyle. O guardião anímico que não guardava nem a própria vida direito, tremendo da cabeça aos pés, mas com o cajado erguido na frente da Elara. A plateia, os capangas do Tyrant, rindo, apostando em quantos segundos o peso morto ia durar. Para eles não era uma luta, era um show de comédia. Elara, atrás do Kael, estava com os olhos arregalados de pânico, segurando o choro, vendo o último resquício de esperança dela prestes a ser esmagado. Tyrant olhou para aquela cena e soltou uma gargalhada. Uma risada fria, sem humor nenhum. Ele nem desembainhou a espada direito. Sério mesmo, Kael? Depois de tudo você vai morrer por uma NPC? O Léo deve estar se revirando no túmulo de dados dele. Kael não respondeu. A única coisa que passava na mente dele era a voz do Léo, as partículas de luz, a promessa. Elara, não deixe que a machuquem. Ele engoliu o medo, apertou o cajado com força e gritou. Você não vai tocar nela! E foi aí que o Tyrant resolveu começar a brincadeira. Ele não usou skill. Ele não usou a espada. Ele simplesmente deu um passo à frente e deu um peteleco. Um peteleco na testa do Kyle. O som foi um toque seco. E pro Kyle foi como ser atingido por um trem-bala. Ele voou para trás, batendo com tudo na parede do laboratório e derrubando uma prateleira de poções que explodiram em fumaça colorida. Uma única notificação piscou na sua visão, vermelha e urgente. Notificação do sistema. Você recebeu 4.800 de dano físico. HP de 99% para 15%. A barra de vida dele, que já não era grande coisa, simplesmente evaporou. 15%. Com um peteleco. Os capangas explodiram em gargalhadas. Ha, 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 ha! Ele não tancou um peteleco! Um deles gritou. Já vai de base, moleque! Kael cuspiu sangue. O corpo todo doía. A mente dele bugou por um segundo. Como? Como um ataque básico pode tirar tanto dano? O fragmento da singularidade não tinha só bufado o Tyrant, tinha transformado ele num monstro de outro nível. Mas aí, ele olhou para frente e viu o Tyrant dando um passo na direção da Elara. A promessa. Com um urro de desespero, Kyle se forçou a ficar de pé. As pernas tremiam, a visão estava turva, mas ele levantou o cajado de novo. Escudo. Anímico. Uma luzinha patética, fraca, começou a se formar na ponta do cajado. Era a única skill de proteção que ele tinha. Tyrant parou e olhou para ele com uma expressão de puro nojo. Você ainda não entendeu, né? Não existe mais esperança. Não existe mais o Léo para te salvar. Ele caminhou lentamente até o Kael, e dessa vez, ele chutou. Um chute na canela. O som de osso quebrando ecoou pelo laboratório. Crack. Notificação do sistema. Debuff aplicado. Fratura óssea grave. Debuff aplicado. Lentidão nível 3. Você recebeu 1.200 de dano contínuo. HP de 15% para 5%.
Kael caiu de joelhos, gritando de dor. A skill do escudo se desfez no ar. Ele tentou se arrastar, se colocar na frente da Elara de novo, mas a perna quebrada não obedecia. Ele era um inseto, um verme sendo esmagado debaixo de uma bota. "Olha para você!" Tyrant berrou, chutando o cajado para longe. "O grande protetor, o melhor amigo do herói. Você não passa de um lixo inútil que só servia para carregar a bolsa dele." Ele agarrou Kael pelos cabelos, forçando-o a olhar para Elara, que agora chorava abertamente, paralisada de terror. "Sabe qual é a sua punição, Kael? Não é morrer, é assistir. Você vai assistir a promessa que fez pro seu amiguinho virar pó. Você vai assistir ela sendo apagada do sistema na sua frente, e não vai poder fazer nada." Cada palavra era um martelo na alma do Kael. Ele estava quebrado. Fisicamente, mentalmente. O sistema apitava sem parar, avisando do HP crítico. Notificação do sistema. Aviso. HP em 1%. Morte iminente. Tyrant jogou Kael no chão como um saco de lixo. Ele ficou ali, deitado numa poça do próprio sangue digital, com a visão falhando. Ele podia ver as botas do Tyrant parando na frente de Elara. Ele podia ouvir o som metálico da espada sendo completamente desembainhada. "Não, por favor." Ele tentou se mexer, tentou gritar, mas só um gemido fraco saiu. O corpo não respondia mais. Ele era só um espectador da sua própria falha. A última coisa que Léo pediu, o único propósito que ele tinha encontrado naquele mundo brutal, estava sendo destruído na sua frente. Os capangas ficaram em silêncio, sentindo o clima pesado. A brincadeira tinha acabado. Agora era a execução. Tyrant ergueu a lâmina, a luz do laboratório refletindo no aço frio. A ponta da espada apontava diretamente para o coração de Elara. Ele olhou uma última vez por cima do ombro, para o Kael quebrado no chão, e sorriu. Um sorriso vitorioso e cruel. Adeus, legado do herói. Para Kael, o mundo ficou em câmera lenta. Ele viu o terror nos olhos de Elara. Viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Viu os músculos do braço do Tyrant se contraindo para o golpe final. A promessa. "Léo, me perdoa. Eu falhei." E a lâmina desceu. Manda o play que a história agora vai ficar doida. E quando você acha que tudo já era, que não tem mais para onde correr, é aí que o jogo vira. Se liga. O capítulo anterior terminou na desgraça completa. O nosso Kael, o peso morto da guilda, estava no chão, com 1% de vida, quebrado, humilhado. Ele não tancou o poder do Tyrant. E o pior de tudo, ele estava sendo forçado a assistir a única coisa que ele jurou proteger, indo de base na frente dele. A lâmina do Tyrant, brilhando com uma aura de item roubado, descia em câmera lenta na direção do pescoço da Elara. O desgraçado ainda estava com um sorrisinho nojento na cara, saboreando cada segundo. Ele olhou para o Kael no chão e disse: "Olha bem, seu verme. É assim que uma promessa morre. É assim que a esperança vira pó." O Kael. Cara, o que ele podia fazer? Ele tentou se mexer, mas cada osso do corpo dele gritava. A barra de vida piscava em vermelho. Era o último aviso antes do game over. Na cabeça dele só passava uma coisa. A imagem do Léo, seu único amigo, se desfazendo em partículas de luz, com aquela voz desesperada. "Elara, prometa." Ele falhou. Ele ia falhar. A ponta da espada estava a centímetros da pele de Elara. O grito dela ficou preso na garganta. O mundo do Kael se resumiu àquele som, ao brilho da lâmina e a uma única palavra que explodiu dentro da alma dele. Um grito silencioso que ecoou mais alto que qualquer magia. "Não!" E o mundo parou. Não é modo de falar, não. Literalmente tudo congelou. A lâmina do Tyrant travou no ar.
a 1 milímetro de completar o serviço. O sorriso dele ficou congelado, uma máscara grotesca de maldade. Os capangas dele, que estavam rindo, ficaram parados como estátuas. Até a poeira que subia do chão ficou suspensa no ar. O som sumiu. Um silêncio que doía no ouvido. Kaelo olhou em volta, confuso. Mas a dor no corpo dele também tinha sumido. A raiva, o desespero, a dor da perda. Tudo isso ferveu dentro dele e se tornou uma energia pura, uma força que começou a rachar a realidade. A visão dele começou a bugar. As texturas do laboratório começaram a piscar, mostrando linhas de código verde por baixo. O sistema, a base fundamental daquele mundo, não tancou a emoção crua de um único jogador. E foi aí que a primeira notificação apareceu na frente dele. Mas não era a janelinha azul de sempre. Era uma janela vermelha, de emergência, piscando como um alarme de incêndio. O sistema não mandou o papo reto. O sistema gritou em pânico. Notificação de emergência. Alerta. Inconsistência de parâmetros detectada. Força de vontade do usuário. Kael excede limites de protocolo. Tyrant, mesmo congelado, sentiu. Ele não podia se mover, mas sua mente funcionava. Ele viu a janela vermelha na frente do Kael, e a mente dele bugou completamente. Que porra é essa? É um item? Uma habilidade secreta que esse lixo tinha? Impossível. Ele tentou abrir o próprio menu, checar o status, usar uma poção. Nada. Tudo cinza. Acesso negado. Uma segunda janela, ainda mais agressiva, rasgou a visão de Kael sobrepondo a primeira. Notificação de emergência. Violação de protocolo ômega iniciada. Requisição de controle absoluto aceita. Fonte. Promessa inquebrável. O queixo do Tyrant virtualmente caiu. Protocolo ômega. Isso não existia em nenhum guia, em nenhuma wiki. Era uma lenda, um mito dos desenvolvedores. Era o código de segurança máximo, a chave mestra do mundo. E ela estava sendo ativada, por causa de um peso morto rank F. E então, meu amigo, a mensagem final. Aqui mudaria tudo. A tela ficou preta por um segundo. E depois, em letras douradas, brilhando com um poder que fazia o fragmento do Titã parecer um anel de festa, a frase que selou o destino de todos ali apareceu. Notificação do sistema. Protocolo de emergência ativado. Bem-vindo, administrador. No mesmo instante, o corpo do Kael se levantou. Não com esforço, não com dor. Ele simplesmente se ergueu, como se a gravidade não se aplicasse mais a ele. A barra de vida dele, que piscava em 1%, não se curou. Ela bugou. Os números começaram a girar loucamente, até travarem em HP. Error 99999. O nome da sua classe, Guardião Anímico, derreteu e foi substituído por 3 letras. Classe ADM. O Kael que se levantou não era o mesmo garoto assustado. Os olhos dele não tinham mais lágrimas. Eles brilhavam com a luz fria e azul de um terminal de computador. O medo se foi. A tremedeira se foi. No lugar, havia um vazio calculista, uma calma aterrorizante. O peso morto tinha ido de base. O que estava de pé ali era outra coisa. O monstro não só saiu da jaula, ele virou o dono do zoológico inteiro. O pai não estava só o pai tinha virado o dono do servidor. Ele olhou para o Tyrant congelado no tempo. O líder da Punho de Aço, o cara que solou um titã, o traidor, agora não passava de um boneco, um bug a ser corrigido. Os capangas dele, presos em suas poses de deboche, eram só linhas de código inúteis. Kael deu um passo à frente e o mundo ao redor dele respondeu. O tempo ainda estava parado para todos, menos para ele. Ele caminhou lentamente até ficar cara a cara com Tyrant, olhando no fundo daqueles olhos congelados de surpresa,
E pela primeira vez, de medo. A promessa feita ao Léo não tinha sido quebrada. Ela seria cumprida. Mas não com um escudo frágil, e sim com a autoridade de um Deus. A vingança não seria uma batalha. Seria uma limpeza de sistema. E a primeira linha de comando já estava sendo pensada na mente do novo administrador. E aí, Tyrant? Agora que o jogo virou, peita ou respeita? Maluco, se você achou que o capítulo passado foi tenso, segura a cadeira porque agora a casa vai cair de verdade. O jogo não vai só virar, ele vai ser formatado e reinstalado na porrada. A cena estava congelada, saca? Tyrant, o desgraçado, com a espada a 1 milímetro do pescoço da Elara. O sorriso nojento na cara dele, a certeza da vitória. Kael no chão, com 1% de vida, quebrado, humilhado. A promessa dele se desfazendo em pó na frente dos seus olhos. Ele tinha falhado. Mas aí, o sistema bugou. Ou melhor, o sistema finalmente mostrou quem manda. Aquela janela azul, fria e sem emoção, brilhando na visão do Kael. Notificação do sistema. Protocolo de emergência ativado. Bem-vindo, administrador. O Tyrant sentiu a mudança no ar. A pressão esmagadora simplesmente sumiu. Ele olhou confuso, a espada ainda parada. Que palhaçada é essa? Algum buffzinho de última hora, seu lixo, não vai adiantar nada. Só que o Kael que se levantou do chão não era o mesmo Kael. Os olhos dele não tinham mais medo. Não tinham mais desespero. Eles brilhavam com a luz azul de um terminal de programação. Era um olhar frio, calculista. Um olhar que não via um guerreiro Rank S, mas sim um bug. Uma anomalia que precisava ser corrigida. Ele não abriu a boca para recitar um encantamento. Ele não ergueu o cajado dele, que já estava todo quebrado. Ele simplesmente pensou. Um comando. Uma única linha de código que ia reescrever a realidade daquele mundo. Na mente dele, as palavras se formaram, claras como cristal. Ban User. Tyrant. No mesmo instante, uma janela de confirmação vermelha piscou na frente de Tyrant, uma que nenhum jogador jamais tinha visto. Notificação do sistema. Você está sendo removido permanentemente deste servidor. Motivo. Violação dos termos de existência. O Tyrant bugou a mente. O quê? Que porcaria é esse? Ele não conseguiu terminar a frase. O corpo dele começou a tremer, a glitchar, como uma imagem mal carregada. Os braços dele se desfaziam em pixels verdes e vermelhos. O som que saía da boca dele não era um grito de dor. Era o ruído de um modem discado dos anos 90. Um som de dados corrompidos. O fragmento da singularidade, o item mítico que ele roubou, caiu no chão com um barulho metálico, enquanto seu portador era desinstalado da realidade. Ele não virou pó. Ele não explodiu. Ele foi apagado. Onde antes estava o líder da Punho de Aço, agora só restavam alguns artefatos de código flutuando no ar antes de sumirem com um bip de erro. O cara não foi de base. Ele foi de Cutrobla Alt Plaus Del. Os capangas que estavam rindo até agora travaram. A mente dos caras deu tela azul. O choque foi tão grande que eles nem conseguiam processar. O chefe deles, o cara mais forte da guilda, bufado com um item mítico, tinha acabado de ser deletado por um comando de texto vindo do maior peso morto do servidor. Um deles, o bárbaro que tinha chutado as costelas do Kael, gaguejou. Oh, o quê? O que você fez, seu monstro? Kael virou a cabeça, devagar. O brilho azul nos olhos dele era a única luz no laboratório escuro. Ele fixou o olhar no bárbaro. Dessa vez, ele nem precisou pensar o comando completo. A intenção bastou. Delete. O bárbaro abriu a boca para gritar, mas só saiu estática. O corpo dele se desfez em uma chuva de zeros e uns, que caíram no chão e desapareceram. Foi mais rápido, mais limpo. Eficiente. O pai estava on, e ele veio para passar o antivírus.
O pânico tomou conta. Os outros dois capangas se olharam e a ficha finalmente caiu. Eles não estavam olhando para um guardião anímico rank F. Eles estavam olhando para a morte em pessoa. O juiz, o júri e o executor do sistema. Corre! Um deles gritou se virando para a porta. Kyle levantou uma mão. Uau! Uma barreira invisível e intransponível surgiu na porta, e o otário deu de cara nela com tudo caindo no chão. O último, um assassino que sempre zombava do Kyle, se jogou de joelhos. Ele começou a chorar, a implorar. Piedade, por favor. A gente só estava seguindo ordens. Foi o Tyrant. A culpa é toda dele. Kyle o encarou, a cabeça levemente inclinada. Nenhuma emoção, nenhuma raiva. Apenas análise. Para um administrador, um bug é um bug. E um programa com bugs precisa ser depurado. Ele pensou. Limpar cache. O assassino que implorava simplesmente, puf, desapareceu. Sem som, sem luz. Como se nunca tivesse existido. O último que sobrou, o que bateu na parede, se virou, o rosto branco de pavor. Ele viu o que aconteceu com os outros. Ele sabia que não tinha escapatória. Ele sacou 2 adagas e correu na direção do Kyle, gritando em puro desespero. Se eu vou cair, você vem comigo, seu demônio. Kyle nem se moveu. Quando a adaga estava a 1 centímetro de seu rosto, ela parou no ar. O corpo inteiro do capanga congelou. Kyle estendeu um dedo e tocou na testa dele. Shut down. O corpo do cara caiu no chão como uma marionete com as cordas cortadas. Inerte, desligado, alma deletada. E então, silêncio. Um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração trêmula de Elara. A poeira baixou. Os glitches sumiram. No meio do laboratório de alquimia destruído, Kyle estava de pé, cercado pelos restos digitais de seus inimigos. A promessa feita a Léo tinha sido cumprida. A vingança, executada da forma mais absoluta e aterrorizante possível. Elara, ainda no chão, olhou para ele. Mas ela não via mais o garoto tímido e fraco que ela e seu irmão protegiam. Aquele Kyle tinha morrido junto com Léo na masmorra do Titã. Na sua frente estava uma entidade, um poder que não pertencia àquele mundo. Um deus furioso nascido da dor e do código. Ele não era mais um jogador. Ele era o próprio jogo. Ela olhou nos olhos dele, aqueles 2 pontos de luz azul fria, e pela primeira vez, sentiu medo. Medo do garoto que ela tentou proteger. O garoto que se tornou o apagador de mundos. A vingança estava completa. Mas o monstro que ela criou estava só começando. E aí, meu consagrado? Segura essa pedrada porque o capítulo final chegou para quebrar tudo. Acabou. O último capanga do Tyrant tinha virado poeira digital. O laboratório de alquimia, que segundos antes era um palco de massacre e desespero, agora estava num silêncio que pesava mais que golem de platina. Não tinha cupo, não tinha sangue. Só umas partículas de código corrompido que ainda brilhavam no ar antes de sumir. Como se o próprio sistema estivesse passando um pano na sujeira. E no meio de tudo isso, Kyle estava lá. De pé. A barra de vida dele ainda piscava, teimosamente presa em 1%. O corpo quebrado, as roupas rasgadas, mas a postura dele era outra. O moleque que vivia de cabeça baixa, que pedia desculpa até por respirar perto dos outros, tinha sumido. No lugar dele, tinha uma estátua, uma entidade de fúria e poder absoluto. Os olhos dele não eram mais de um humano assustado. Eles brilhavam com a luz fria e azul de um terminal de comando, processando a realidade num nível que ninguém mais podia entender. Ele não estava olhando para a sala. Ele estava olhando pro código da sala. E quem estava vendo tudo isso da primeira fila? Elara. A mente dela simplesmente bugou.
Ela piscou, tentando fazer o cérebro funcionar de novo. 1 minuto atrás, Kyle era o escudo frágil dela, um garoto apavorado que tancou um espancamento na pura força da promessa que fez. Um peso morto tentando ser um herói. Agora ela não sabia o que estava olhando. A mana que saía dele não era mana. Era diferente. Era pesada. Opressora. Parecia a própria estrutura do mundo se curvando ao redor dele. Ela não estava olhando para um guardião anímico nerfado. Ela estava olhando para o próprio dev do jogo, para o juiz, para o júri e para o cara que aperta o botão de delete. Ela deu um passo para trás, o medo tomando conta dela. O Kael que ela conhecia, que ela protegia e sentia carinho, não era aquilo. Aquilo era uma força da natureza. Um deus furioso que acabou de apagar da existência a guilda mais forte do servidor com um piscar de olhos. O monstro não só saiu da jaula. O monstro tinha virado o dono do zoológico inteiro. Lá no fundo da mente dela, uma pergunta gritava: Quem? O que é você? Como se lesse os pensamentos dela, Kyle finalmente se mexeu. A luz azul nos olhos dele diminuiu, voltando a ser o castanho familiar, mas com uma profundidade que não existia antes. Ele olhou para as próprias mãos, que antes tremiam sem parar. Agora, estavam firmes. Ele fechou os punhos. O poder ainda estava ali, pulsando sob a pele dele. Ele se virou devagar na direção dela. Cada movimento era calculado, sem o desespero de antes. Ele viu o medo nos olhos de Elara. Viu ela se encolher. E aquilo doeu mais do que todos os socos do Tyrant. Ele tinha conseguido. Tinha cumprido a promessa. Mas o preço foi um abismo que se abriu entre eles. Elara... A voz dele saiu, não mais como a de um garoto, mas com uma ressonância grave, como um sistema anunciando uma verdade universal. Ela estremeceu ao ouvir o nome dela. Era ele, mas ao mesmo tempo, não era. Vendo o pânico dela, Kael baixou a cabeça por um instante. A fúria divina deu lugar a uma dor profunda. Ele não queria aquele poder. Ele só queria proteger a única coisa que restava do seu melhor amigo. Eu prometi, ele disse, a voz agora mais suave, mais humana. Eu prometi ao Léo que não ia deixar ninguém te machucar. O nome de Léo foi a chave. Aquele nome quebrou o feitiço de terror. Elara olhou para o rosto dele e por baixo daquela aura de poder avassalador, ela viu. Viu o mesmo garoto assustado, o Kael que compartilhava poções com ela em segredo, o amigo leal que seu irmão tinha escolhido. Ele não tinha se tornado um monstro. Ele tinha se tornado um escudo absoluto. As lágrimas que ela segurava finalmente caíram. Não eram mais de medo. Eram de alívio, de luto, de uma confusão que ia demorar para passar. E foi nesse exato momento, como se o universo estivesse esperando por essa conexão, que o mundo inteiro tremeu. Uma janela de notificação apareceu, mas não era azul e pessoal, era vermelha. E apareceu na frente de cada jogador logado em Etelgard. O sistema mandou o papo reto, em letras garrafais que fizeram todo mundo parar o que estava fazendo, desde o novato matando slime até o rank S no meio de uma raid de dragão. Notificação do sistema. Aviso global do sistema. Detectada uma violação de protocolo de nível ômega. Jogador Tyrant, guilda, punho de aço. Foi permanentemente deletado do servidor. Jogador Brutus, guilda, punho de aço. Foi permanentemente deletado do servidor. Jogador Gash, guilda, punho de aço. Foi permanentemente deletado do servidor. O chat global explodiu. A galera não tancou a informação. Deletado? Como assim deletado? Isso é um evento novo? O Tyrant, o top 1 do rank de poder, foi de base para sempre? Os líderes das outras guildas engasgaram. Os rivais do Tyrant,
que sonhavam em derrotá-lo, ficaram pálidos. Uma coisa era matar um jogador que podia dar respawn. Outra era apagar ele da existência. O jogo tinha pena de morte agora. Que porra estava acontecendo? Mas a notificação não tinha acabado. Notificação do sistema. Uma nova constante foi introduzida no sistema. Uma autoridade superior foi estabelecida. Enquanto o servidor inteiro entrava em pânico, Kael recebeu uma janela diferente só para ele. Azul e dourada. Notificação do sistema. Ding! Você cumpriu as condições ocultas da quest A Promessa do Moribundo. Você vingou a morte de um laço sagrado e protegeu o legado dele. Você transcendeu as limitações de um jogador. Título exclusivo adquirido. O Deus na Máquina. Descrição. Você não joga o jogo. Você é o jogo. Todas as regras se curvam à sua vontade. Você é o bug que se tornou o sistema. Habilidade única e permanente desbloqueada. Acesso de administrador. Descrição. Pense. Comande. Execute. A realidade de Etelgard é a sua sandbox. Kael leu cada palavra. A raiva tinha passado. O desespero tinha passado. Agora só restava uma clareza gelada. Ele olhou para Elara, que agora o encarava não com medo, mas com uma admiração aterrorizada. Ele olhou para as notificações que ainda pipocavam, sentindo as ondas de choque que sua ação causou no mundo inteiro. Ele não era mais o Kael, o peso morto. Ele não era um guardião anímico. Ele era uma anomalia, uma singularidade. A promessa que ele fez ao seu amigo moribundo não só o salvou, como quebrou as fundações do universo. O jogo de Etelgard, como todos conheciam, tinha acabado de morrer. E no silêncio do laboratório, com o poder de um deus correndo em suas veias, e a garota que ele jurou proteger ao seu lado, o jogo de Kael estava apenas começando. O pai não estava só on. O pai tinha virado o dono do servidor. Se você curtiu ver esse lixo virando Deus, se inscreve no canal e comenta aí se você quer a parte 2. TMJ e aquele abraço. Peita ou respeita?